E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e esse vídeo eu basicamente vou dar continuidade ao que a gente está trabalhando de divisão e conquista. No vídeo passado eu mostrei para vocês como que é a implementação do Selection Sort, e nesse daqui eu vou mostrar como é a implementação do Merge Sort, que é um algoritmo de ordenação usando divisão e conquista. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou seguir aquele mesmo esquema que eu fiz no vídeo passado, de ir seguindo um roteirinho para explicar todo o algoritmo e funcionamento dele. Isso é para você ter total conhecimento na hora de implementar o Merge Sort. Né? Lembrando que esses algoritmos não é obrigação nenhuma você saber implementar eles de cabeça. Algumas empresas, alguns processos seletivos, eles até cobram isso, que você saiba implementar ele de fato. Mas é importante você ter as noções, e eu vou passar aqui a noção de como que você implementa o Merge Sort. No vídeo passado eu fiz uma comparação dele com o Selection Sort, que é um algoritmo tradicional de ordenação também, e eu mostrei para vocês que quando o vetor tem 100.000 elementos, pelo menos a implementação que eu fiz em C, quando você tem 100.000 elementos, você roda em menos de um segundo isso, enquanto o outro algoritmo ele levava 18 segundos. Então esse aqui é muito mais eficiente, e vamos ter a prova disso, né? Vamos lá. Eu vou mostrar o mesmo exemplo. Imagina que esse vetor aqui se chama Array of Data, e ele tem 4 elementos. 4 elementos é muito pouco, mas para você ter uma explicação didática para entender, 4 é um número até bem razoável. E como é que você inicializa o algoritmo? Normalmente o Merge Sort, seguindo a implementação de livros, como é o caso do Cedric, que é um livro de algoritmos que eu gosto bastante, que infelizmente não tem versão em português, né, só tem versão em inglês mesmo. O Merge Sort, você passa o vetor com os elementos que você precisa ordenar, né, esse Array of Data aqui. Você passa a posição inicial do vetor, que normalmente é o zero mesmo, e a posição final do vetor. Então nota que esse vetor tem 4 elementos. E você tem o elemento da posição 0, que é o inicial, posição 1, posição 2 e posição 3, que é a final. Então você passa a posição final aí. Por que eu estou alertando isso? Porque um erro bastante comum numa prova, quando você vai implementar, é colocar ali o tamanho do vetor propriamente dito. Não que isso seja um erro, mas assim, na hora que você for implementar, você vai bagunçar, a implementação vai ficar bem mais confusa, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos olhar aqui o algoritmo de fato. O Merge Sort, você deve estar olhando, pô, mas é só isso aqui, é bastante pequeno. É que, na verdade, o Merge Sort, ele consiste de duas funções. A função Merge Sort, que vai ter o papel de dividir o vetor em partes. Então, esse trecho que eu destaquei aí, que você está vendo, é o método responsável por dividir o vetor. A parte de conquista, ou seja, a parte que você junta os pedaços já ordenando, é essa função aqui embaixo que eu chamei de Merge to Arrays, que o próprio nome já diz, você vai fazer o merge de dois vetores, de dois subvetores. Eu vou mostrar como essa função funciona também, mas tudo começa assim, você passa o vetor, você passa o lower index, que seria a posição inicial do vetor, e o higher index, que seria a posição final. Mas você poderia trocar aí por posição inicial, posição final. Então você vai ter esse if daqui. Esse if existe para parar as divisões, senão ele vai dividir quando o vetor já está muito pequeno. Quando você implementa um algoritmo recursivo, e nota que esse algoritmo é recursivo, pois aqui embaixo você vai chamar o próprio método, né? Você vai referenciar o próprio método, então, portanto, ele é recursivo. Ele tem que ter um meio de você parar essa recursão. Senão essa recursão vai para sempre, vai dar um loop infinito, vai dar problema. Então eu paro usando aquele if ali em cima. Mas como esse if para? A gente vai ver aí com um exemplo. Então você começa aqui nesse if, o que está em amarelo é o que eu estou executando aí no momento. Higher index é menor ou igual a lower index? Bom,
Como a gente pode ver aqui embaixo, o meu Eiger Index, né, minha posição final é 3 e minha posição inicial é 0. Aí ele está perguntando, 3 é menor ou igual a 0? Não, então eu não vou entrar no if, eu vou seguir. Quando você não entra nesse if, quando você sai fora, isso significa que você está trabalhando com um vetor grande e precisa dividir ele mais ainda. Então, isso é um sinal que o vetor está grande, óbvio, o vetor está com 4 elementos aí, você vai ter que fazer a divisão dele. E como é que você divide? Você divide nessa linha aqui que eu destaquei em amarelo. Você vai ter uma variável que chama midpoint index, que seria a posição do meio aonde você tem o corte que você divide o vetor. Eu vou colocar uma imagem, uma animação aí para você entender o que está acontecendo, mas nesse momento o vetor é dividido ao meio e o midpoint index é a posição do meio. E como isso é calculado? É o Lowell Index, o Lowell Index é 0, então a gente esquece essa parte e só olha esse trecho aqui. Esse trecho que eu marquei, Higher Index, que é a posição final, 3 menos a posição inicial, que é 0. 3 menos 0 dá 3. 3 dividido por 2 vai dar 1, com o resto 1. Mas como essa é uma divisão inteira, 3 dividido por 2 dá 1. Então o meu Midpoint Index é 1. O que faz bastante sentido, já que 0 e 1 é a primeira partição e 2 e 3 é a outra partição. O midpoint index marca esse ponto do meio onde tem a partição do meu vetor. A seguir, você vai trabalhar. Nota que o midpoint index foi responsável por demarcar a partição, a posição onde o vetor é particionado. E agora você tem duas chamadas para merge sort. Uma chamada da merge sort vai ser essa partição da esquerda, e o merge sort que está embaixo, esse segundo merge sort aí, vai trabalhar com essa outra partição que está do lado direito. Então, a gente chamou aqui o merge sort, a gente vai ter um nível de recursão aí, e vamos trabalhar com essa outra metade aí do vetor. Então, nota que você está passando Array of Data, passando o Lowell Index, que é 0, e está passando o Midpoint Index, que é 1. Então, você está chamando a função merge sort aí, passando 0 e 1. Né? Vou até botar um comentário aqui. Merge sort, passando o array 0 e 1. Eu estou chamando a função que divide o vetor em partes, passando essa primeira partição aí. Ao fazer isso, eu executo tudo de novo. Então, eu estou trabalhando agora com essa metade do vetor, é a metade do vetor que contém os elementos 9 e 8. E de novo eu vou fazer o mesmo procedimento. A posição final é menor ou igual à posição inicial? 1 é menor ou igual a 0? Como é que é essa linha amarela aqui? 1 é menor ou igual a 0? Você vai falar, claro que não. Então você não vai entrar no if e você vai cair no midpoint index novamente. Aí vamos dar enter aqui. Então agora você tem essa partição do 9 e do 8 e você vai dividir de novo ali. E como você vai dividir? Por meio dessa continha aqui. Lowell Index, que é 0, então esquece essa parte. Higher Index, que é a posição final, 1, menos Lowell Index, que é a posição final, 0. 1 menos 0 vai dar 1. 1 dividido por 2 dá 0. Divisão inteira. 1 dividido por 2 dá 0. Então, meu midpoint index é 0. Então, você tem essa partição aí com 0 e 1. A posição do corte é a posição 0, né? Só tem 2 elementos. Então, você vai dividir ao meio. Vai ficar uma posição de cada lado. E agora você vai ter novamente duas invocações. Essa invocação daqui vai ser referente à divisão da divisão, né? Você tinha um vetor dividido e tinha dois elementos. Agora, aquele primeiro chamado vai cuidar do elemento da esquerda e o outro merge sort que está aqui embaixo vai cuidar do cara da direita. Então, o que eu estou passando aqui é o merge sort, passando o array,
0 e 0. Por que é 0 e 0? Porque o meu midpoint index é 0. Eu estou passando ali agora um vetor, um subvetor, na verdade, que só tem um elemento. O elemento é da posição 0, que é o valor 9. Novamente, vamos invocar esse cara aí e tal. Aí vamos lá. If higher index menor ou igual ao lower index, 0, que é a posição. Eu só estou trabalhando com o subvetor que é a posição 0. 0. Então, nota que a posição final inicial é a mesma coisa, é 0. 0 é menor ou igual a 0? 0 é menor ou igual a 0, sim. Então, retorno. Eu só caio nesse retorno quando não tem mais como dividir. Eu fui dividindo tanto que o subvetor agora só tem um elemento. É nesse momento que eu paro e aí eu retorno. Tá certo? Ao retornar, então eu volto para aquela posição que eu estava. Eu tinha passado aqui o vetor 0, 0. Você lembra do último chamado? E eu continuo na linha de baixo. A linha de baixo vai ser quem? Vai ser o merge sort, passando o vetor. O que é midpoint index mais 1? É a posição do meio ali que era 0, mais 1. Então, eu vou passar 1. E o que é o meu Eiger index? É 1 também. Então, eu devo estar colocando aí na tela uma imagem para ilustrar, para ajudar, mas você tinha um vetor com 4 elementos, aí dividiu, ficou 2 e 2. Aí você dividiu aqui, ficou 1 e 1. Esse 1 eu já resolvi, foi o chamado de merge sort de cima, faltou o outro 1, 1 de baixo. Então a gente vai ter que chamar esse cara outra vez. Então eu chamei merge sort de novo recursivamente, e se higher index menor ou igual a lower index, a posição final e inicial é a mesma, é 1. 1 é menor ou igual a 1? Sim, 1 é igual a 1. Então, retorno. Ao retornar, eu volto para aquela função merge sort array 1 e 1. E agora, finalmente, eu vou chamar a função merge to arrays. Por que eu vou chamar esse merge to arrays? Porque eu tinha um vetor com 4 elementos, aí dividi 2, 2. Agora eu vou dividir 1, 1. Esse 1 e esse 1 aqui eu vou juntar. Mas eu vou juntar já ordenando corretamente. E o que eu passo nessa função? Vamos ver aqui. Eu vou passar o array, vou passar o lower index, que é 0. Vou passar também o midpoint index, que é 0, e a posição final, que é 1. Faz sentido. Eu estou pegando a posição inicial e a posição final, que é o 0 e que é o 1, e vou juntar um vetor com 2 elementos chamado 0 e 1. Chamado 0 e 1 não. Um vetor com 2 elementos que tem a posição 0 e tem a posição 1. Isso, melhor. Agora vamos ver o que é essa função merge to arrays. É esse cara aqui. Ele é um pouquinho grande, mas ele não é difícil. Ele é esse cara aqui, mas ele não é difícil. O que ele faz? Ele pega 2 subvetores e junta em um vetor, já ordenando ele corretamente. Então você começa ali com aquelas 2 linhas que eu destaquei ali. Você tem a variável index para a primeira parte do array e o índice para a segunda parte do array. Pense nesses índices aí que eu destaquei em amarelo como se fossem marcadores. Ele marca tanto para o vetor da esquerda quanto para o vetor da direita para eu fazer a ordenação. Então vão ser 2 marcadores aí que vão me ajudar bastante. Esse cara aqui, o índice da primeira parte do vetor vai ser 0, porque lá o index é 0. E o índice da segunda parte do vetor vai ser o midpoint, que é 0, mais 1. Então, o índice da segunda parte do vetor é 1. A gente até consegue ver isso na tabelinha aqui embaixo, tá vendo?
Então, o que está em negrito aí são essas variáveis que receberam esses valores aí. Continuando, você agora vai ter um for. O papel desse for aí vai ser criar um vetor temporário, seria um vetor auxiliar que eu vou usar ali só para armazenar elementos temporariamente, para ajudar aí no trabalho. E o que eu vou fazer com esse vetor? Bom, você vai ter um K ali que vai receber lower índice, ou seja, o K vai receber zero. E enquanto o K for menor ou igual a 1, tá vendo esse cara aqui? Enquanto o K for menor ou igual a 1, você continua. Então o K começa recebendo zero. Né? Tá até destacado aqui, ó, o K recebe zero. Aí o array temporário ali vai o array temporário ali, posição zero, vai receber o que está no vetor original, zero também. Então o que acontece com o meu vetor temporário? Na posição zero dele ele vai receber o 9, já que no vetor original o valor ali é 9 mesmo, certo? O K vai ter mais uma iteração, porque o K vai incrementar aqui em uma unidade, então o K vai passar a ser 1, né? Tá vendo? O K passa a ser 1. E depois disso, o vetor temporário 1, posição 1, vai receber o que está no vetor posição 1. Com isso, você monta esse vetor aqui. Então, nota que esse vetor temporário, ele cria uma cópia de parte do vetor original. Isso vai ser importante, pois eu vou usar esse vetor temporário para já atualizar a ordenação no vetor original. Então, é como se fosse... É como se fosse não, na verdade ele é um auxiliar que vai estar ali para eu consultar para poder mudar direto no vetor, na ordenação do vetor propriamente dito. Bom, aí você vai ter mais uma iteração, porque o K vai incrementar mais uma vez, o K vai ser 2, e 2 é menor ou igual a 1? Não. Aí ele vai sair fora. É só por isso que eu coloquei aí, porque o K vai receber 2, não vai dar certo, e vai sair do for. Com isso, eu entro no for principal aí do meu método. O que esse for aí ele vai fazer? Ele vai consultar os dois subvetores que tem um elemento cada e, ao consultar, ele já vai atualizar no vetor original ordenando corretamente. Não acredita? Então confira aí que você vai ver que isso vai acontecer. O K vai receber o índice menor índice que é zero, enquanto o K for menor ou igual a 1, ou seja, esse K aí vai rodar dentro do K, você vai rodar duas vezes, tá? E beleza, o K vai receber zero de novo. E agora, vou dar um Enter aqui só para a gente poder ver tudo junto. Ali você vai ter um if que vai perguntar: o índice da primeira parte é maior do que o midpoint? O índice da primeira parte é zero. O midpoint também é zero. Zero é maior que zero? Não. Então você não vai entrar ali nesse if e você vai cair para o próximo else if. Vamos entender por que você tem 4 condições aí. Aí beleza. Agora ele vai testar a linha amarela. O índice da segunda parte é maior do que o minha posição final? O índice da segunda parte é 1. A posição final é 1. 1 é maior que 1? 1 não é maior do que 1. Então, eu vou cair no próximo else if e vou fazer o teste. Certo? Agora eu vou fazer o terceiro teste. O vetor temporário, posição 0, é menor do que o vetor temporário, posição 1? Aí vamos olhar. Aqui temos o vetor temporário posição 0, é 9. E temos também o vetor temporário posição 1, que é o 8. Eu pergunto para vocês, 9 é menor do que 8? Também não, então eu vou cair no último else. No último else eu vou entrar de fato.
Então eu entrei no else, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o vetor, é ali que aqui em amarelo, o array of data k, meu k é 0. Então na posição 0 do meu vetor, eu vou atribuir o vetor temporário índice da segunda parte, 1. Então, na posição 0 do meu vetor original, eu vou armazenar o que está no vetor temporário, posição 1. O que está no vetor temporário, posição 1, é o 8. Então, no meu vetor original, o 8 vai substituir o 9, tá vendo? O 9 está riscadinho aqui, e o 8 vai entrar no lugar dele. E agora a gente consegue ter um entendimento do que está acontecendo aí. Nesse meu vetor temporário, esse aqui é a primeira parte. O índice da primeira parte é o meu 0. E o índice da minha segunda parte é o meu 1. É como se esse vetor temporário aí fosse as duas partes que eu dividi, que eu particionei. E ao juntar ordenando, já estou juntando ordenando no próprio vetor original de fato. O que vai acontecer na próxima iteração é que essa posição 1 do vetor original vai ser atualizada com o que está ali na posição 9. Na posição 9 não, minto, na posição 0 do vetor temporário, que é o 9. Quer ver? Vamos ver isso acontecer. K vai... eu vou ter que atualizar o índice da segunda parte, porque ele era 1, passa a ser 2. Mas você deve estar pensando, o índice da segunda parte vai receber 2, mas a segunda parte só tem um elemento, 2 é fora. 2 é maior do que a minha segunda parte. Verdade, isso realmente acontece. Isso significa que a minha segunda parte já acabou e só sobrou a primeira parte. Então eu vou ter que trabalhar apenas com a primeira parte. A gente vai ver isso acontecer no código. Então o meu K vai atualizar, o meu K que era 0, ele vai incrementar aqui, K++, ele vai receber 1, e aí você vai testar os ifs todos de novo. Índice da primeira parte é maior que o midpoint? 0. Meu índice da primeira parte é 0. Meu midpoint também é 0. 0 é maior que 0? Não, senhor. Então eu vou cair no else if para ver o que vai acontecer. O índice da segunda parte é maior que a posição final. O índice da segunda parte agora atualizei, é 2. E o índice da parte final é 1. 2 é maior que 1? Caramba, é sim. Então eu vou entrar nesse else if. Então nota que esse if e esse else if, você só vai entrar em um dos dois quando uma das partes já acabou. Você tem duas partes para trabalhar. Quando uma das partes esvazia, você vai ter que trabalhar só com a outra parte. Esses dois ifs vão garantir isso. Agora, se você tiver as duas partes em composições válidas, aí você vai cair nos elses ifs de baixo. Quer ver? Vamos ver isso acontecer aí. Então, eu entrei no else if, o que vai acontecer? O vetor K, o array of data K, o vetor K é o que? É vetor 1. Então, na posição 1 do meu vetor, eu vou pegar o que está no vetor temporário, posição 0. Então, o que está na posição 0 do meu vetor temporário, eu vou atribuir no vetor original, posição 1. E o que está no meu vetor temporário é o 9, é a posição 0, é o 9. Eu vou atribuir na posição 1 do vetor original esse 9. Nota que 8 e 9, aquele pedaço já está ordenado. Ainda não ordenei o todo, mas uma parte eu já ordenei aí direitinho. Tá certo? E eu atualizo o índice da primeira parte também, que era 0, passa a ser 1. E aí você tem mais uma iteração do K, o K vai receber 2. Aí 2 é menor ou igual a 1? Não. 2 não é menor
do que eu igual a 1. Então, eu vou sair fora desse for e termino a execução dessa função aí. Ao fazer isso, eu volto lá para o meu merge sort. Eu vou subir um pouquinho aqui só para vocês entenderem. E eu vou deixar um desenho também explicando. Então, eu termino de executar esse merge to arrays que está aqui e volto. No que eu volto para esse merge sort aqui. Eu tinha passado o vetor e posição inicial 0 e posição do meio 1. Aquela primeira metade, vocês estão lembrados? Só que agora eu tenho que trabalhar com a outra metade. A outra metade é esse cara aqui da direita, que é o meu merge sort, vetor, midpoint, que é 1 mais 1, 2, e a posição final, que é 3. Essa outra metade. Essa primeira metade aqui tem os elementos 0 e 1. Essa outra metade vai ter os elementos 2 e 3. Ao fazer isso, eu vou invocar o método merge sort ali. E dentro desse merge sort vai vir a pergunta: a posição final, que é 3, é menor ou igual ao meu índice, que é o meu índice inicial, que é 2? 3 é menor do que 2? Não. Então eu saio do if e continuo na função. Eu vou calcular um novo midpoint index para esse 2 e 3 aqui. E como é que eu calculo isso? Meu lower index, que é 2, 2 mais o higher index é 3, 3 menos 2 dá 1, 1 dividido por 2 dá 0. Então, o meu midpoint index vai ser 2, o que faz sentido, já que essa outra parte, que é o 2 e o 3, vou dividir ao meio, e ao dividir ao meio eu estou dividindo na posição 2. 2 de um lado, 3 do outro lado. Então, quando eu chamar o merge sort aqui, eu vou estar chamando o vetor, passando um subvetor que começa na posição 2 e termina também na posição 2, já que o meu midpoint é 2. Ao fazer esse chamado, eu entro no merge sort novamente e pergunto: 2 é menor ou igual a 2? Sim, é. Então eu retorno. Isso significa que eu estou trabalhando com o subvetor da posição 2. Não tem como eu dividir um vetor que só tem um elemento, então eu retorno. Ao retornar, eu vou fazer outra invocação. Eu vou invocar aqui o merge sort, passando o vetor. Meu midpoint, que é 2, 2 mais 1, 3. E a posição final, que é 3 também. Eu vou trabalhar com o sub do subvetor, a posição 3 do meu vetor original. Vou chamar merge sort de novo. E aí vem a pergunta: meu índice final, que é 3, é menor ou igual à posição inicial, que é 3? 3 é menor ou igual a 3? Sim. Então eu retorno, e ao retornar, eu vou fazer o merge desse 2 e desse 3 que estão sozinhos. Então eu vou invocar merge passando o vetor, a posição inicial desse subvetor, que é 2, a posição do meio, que é 2, e a posição final desse subvetor, que é 3. Eu vou pegar o 2 e o 3 e vou fazer o merge, ou seja, eu vou conquistar já ordenando corretamente. Então a gente vai chamar aquele merge todo de novo e vamos fazer um processo muito parecido com a primeira invocação aí do merge. Então, de novo, você vai ter o índice da primeira parte e o índice da segunda parte. O índice da primeira parte é 2, já que minha posição inicial aí é 2. Então, o índice da primeira parte é 2. E o índice da segunda parte é o midpoint mais 1. 2 mais 1, 3. Então, esse é o índice da primeira parte, é o 2. E esse é o índice da segunda parte, que é o 3. Certo?
Feito isso, está até aqui na tabela, eu vou deixar na descrição do vídeo esse arquivo aí para você poder consultar. E agora a gente vai criar o vetor temporário com os elementos que estão na posição 2 e 3 do vetor original. É para isso que aquele for ali serve. Então, o K vai receber lower index, né, o meu índice inicial. O meu índice inicial é 2, então o K vai receber 2. Enquanto o K for menor ou igual a 3, vai executando. Então o meu K começa valendo 2. O meu K começa valendo 2. E o vetor temporário posição 2, então nota que o vetor temporário ele precisa ter o tamanho do vetor original. Então o meu vetor temporário posição 2 vai receber o que está no meu vetor posição 2 também. Então o que vai acontecer com o meu vetorzinho temporário? O meu vetorzinho temporário vai receber o que está na posição 2 do vetor original. Olhando aqui o meu vetor original, ele tem o valor 7, então na posição 2 do meu vetor temporário, ele vai receber 7. Certo? Depois disso, o K vai incrementar em uma unidade, o K vai passar a valer 3. 3 é menor ou igual a 3, então ele continua e vai executar o que está ali em amarelo. Vetor temporário 3 vai receber o que está dentro do vetor original 3 também. Então a gente vai lá no vetor original posição 3, tem um 6 aqui, esse 6 ele vai para o vetor temporário posição 3. Então nota que eu tenho um vetor temporário que nas posições 2 e 3 eu tenho uma cópia do 2 e o 3 do vetor original. Tá certinho? Depois disso, o K vai fazer mais uma tentativa, porque o K vai incrementar mais uma unidade. O K vai valer 4. Aí eu pergunto, 4 é menor ou igual a 3? Nem pensar, então saio fora. E agora que eu fiz isso tudo, falta só esse for grandão aí, que vai pegar esse vetor temporário e já ordenar ele corretamente no próprio vetor original do problema. Então, o K vai receber lower index, o K vai receber 2, e enquanto o K for menor ou igual a 3, continua. Então, o K vai começar valendo 2. Beleza. Ele vai fazer o primeiro teste naquele if ali. O índice da primeira parte é maior do que o meu midpoint? Será? O índice da primeira parte é 2. Meu midpoint é 2 também. 2 é maior do que 2? Nope. Então você vai para o else if. Então você caiu ali no else if e de novo vem a pergunta. O índice da segunda parte do meu array. O índice da segunda parte é 3. É o 3 aqui. 3 é maior do que a posição final do vetor, que é 3? 3 é maior do que 3? Nem pensar. Então eu vou de novo, vou cair para o else if. Vou fazer o teste que está ali no else if. Agora a gente vai analisar dentro do vetor temporário. Vou até deixar o vetor temporário aqui para a gente consultar. Na posição do índice da primeira parte, o índice da primeira parte é 2. Na posição 2 do meu vetor temporário, a posição 2 do meu vetor temporário é menor do que a posição 3 do meu vetor temporário, já que o índice da segunda parte é 3. Então, a posição 3 do vetor temporário é maior do que a posição 2 do vetor temporário. A posição 3 do vetor temporário é o 6 que está aqui embaixo. A posição 2 é o 7. Aí eu te pergunto, 6 é maior do que 7? Né? Ou 7 é menor do que 6, dá na mesma? Não, vou para o else, e no else mesmo eu vou executar alguma coisa ali. Então eu vou cair no else, e no vetor posição 2, já que o meu K vale 2, no meu vetor posição 2, eu vou receber o que está no vetor temporário
posição 3, já que o índice da segunda parte é 3. Então, no meu vetor original, na posição 2, eu vou receber o que está na posição 3 do meu vetor temporário. Então, ali anteriormente tinha um 7, é substituído por um 6. Certo? Com isso, você vai ter que atualizar também o índice da segunda parte, que é o que está marcado ali em amarelo. O índice da segunda parte era 3, passa a ser 4. Então agora ele vale 4. E eu vou voltar a executar esse for grandão. O K era 2. Como o K vai incrementar aqui em uma unidade, o K que era 2 vai passar a ser 3. Então agora meu K vale 3. Vamos ver se muda alguma coisa. O índice da primeira parte, que é 2, é maior do que o meu midpoint, que também é 2? Não. Então, caio para o else if. Aí estou nesse else if aqui. O índice da segunda parte, que é 4, lembra que atualizou? Agora ele vale 4. Ele é maior do que a posição final do meu vetor, que é 3? 4 é maior do que 3? Sim. Nesse caso, eu entro nesse else if. Então, eu vou entrar nesse else if e o vetor posição 3, o vetor original posição 3, vai receber o que está no vetor temporário índice da primeira parte. O índice da primeira parte, a gente viu aí, ele é 2. Então eu vou pegar o que está dentro do vetor temporário posição 2, ou seja, esse 7 bonito aqui, e vou guardar ele no vetor original posição 3. Ou seja, o 7 vai vir aqui para a posição 3 do meu vetor original. Então nota como 8 e 9 aqui estão ordenados e os 6 e 7 aqui estão ordenados. O que falta agora é juntar tudo ordenando corretamente. Mas não podemos esquecer que ele ainda vai atualizar o índice da primeira parte ali, mesmo que isso não faça diferença no resultado final depois. Então, o índice que era 2, 2 mais 1, 3, o índice da primeira parte passa a valer 3. E o K, ele vai incrementar em mais uma unidade, o K vai passar a valer 4. E o 4 é menor ou igual que o índice do maior, que é 3? 4 é menor ou igual a 3? Não. Então eu saio fora do fora e termino a execução. Bom, feito isso tudo, falta agora só uma coisa acontecer. Eu tenho uma metade aqui ordenada, 6 e 7. Eu tenho, aliás, aqui é 8 e 9. Então eu tenho uma metade ordenada, que é 8 e 9. Tem outra metade ordenada que o 6 e 7. Falta agora eu só juntar ordenando esses dois caras aí. Que é o que aquele último chamado ali de merge to arrays vai fazer. Certo? Né? Aqui a gente já voltou toda a recursão. Então agora a posição inicial do meu... Então você tem o merge, você vai passar o vetor, a posição inicial dele, que é 0, o midpoint, que é 1, e a posição final, que é 3. Faz sentido, já que o vetor original tem 4 elementos. 0 e 1, daqui desse lado, e 2 e o 3 desse outro lado aqui. Então, meu midpoint, meu ponto de corte ali é na posição 1. Certo? Vamos ver o que esse merge aí ele vai fazer. A primeira coisa é o mesmo passo que a gente já está fazendo. O índice da primeira parte vai ser 0, já que você tem duas partes, tá vendo? Você dividiu aqui. Essa primeira parte aqui começa na posição 0 e a segunda parte começa no midpoint mais 1, começa na posição 2. Então, o índice da primeira parte começa em 0 e o índice da segunda parte começa em 2.
Faz sentido, já que minha primeira parte é 0 e 1, e a segunda parte é o 2 e o 3. Dito isso, vocês vão, né, agora você vai ter o K, onde você vai atualizar o seu vetor temporário com todas essas duas partes aí. Então temos um K que inicia em 0, já que a minha posição inicial do vetor é 0, até um K menor ou igual a 3, já que a parte final ali, o meu Eiger-Index é 3. Então esse for vai iterar para 0, 1, 2 e 3. Certo? Então o K começa valendo 0, igual está assinalado aqui na tabela, o K começa recebendo 0. O vetor temporário 0 vai receber o que está no vetor original, posição 0 também. Então temos está aqui o meu vetor original, e o que está na posição 0 do meu vetor vai ser guardado na posição 0 do vetor temporário. Então o vetor temporário até agora está assim. A primeira posição tem o 8, o resto está tudo vazio. Aí você vai atualizar o K vai incrementar em uma unidade. K igual a 1, o Eiger-Index é 3. 1 é menor ou igual a 3? Sim, portanto, continua. E, aqui em amarelo, o vetor temporário posição 1 vai receber o que está no vetor posição 1 também. Então, eu venho aqui no vetor original, na posição 1, que é 9, eu vou guardar o 9 na mesma posição 1 do vetor temporário. Eu estou criando um clone, estou criando uma cópia do vetor original, como vocês estão podendo ver aí. No 2 ele vai receber o 6 também, e no 3 ele vai receber o 7. Mas vamos ver isso acontecer. O K agora é 2, e 2 é menor do que 3, então eu continuo a execução desse for. E o vetor temporário 2 vai receber o que está no vetor original 2 também. Então eu venho aqui no vetor original na posição 2, esse 6 aqui, e eu copio esse 6 para o vetor temporário posição 2. Então o 6 é copiado para ali. O K vai incrementar mais uma vez. O K agora é 2, e 2 é menor ou igual a 3. Opa, apertei o botão errado. O K aqui é 2, 2 é menor ou igual a 3, portanto, continua. Bom, continua. Vetor temporário 3 vai receber o que está no vetor posição 3 também. Então, na posição 3 do meu vetor, você tem esse 7 bonito aqui, e o 7 vai lá para o vetor temporário na posição 3. Então, aquele for basicamente criou uma cópia do vetor original. Tá certo? E agora... agora o K vai incrementar mais uma unidade, o K vai ser 4. E aí, 4 é menor ou igual a 3? Não. Então eu vou sair fora desse for. Bom, agora só falta esse for grande que tem aí. E qual é o papel desse for grande? Ele vai comparar as duas partes, já ordenando tudo corretamente no vetor final. Então o K vai começar recebendo o Lower Index, então o K vai começar recebendo 0, e o Eiger Index é 3. Então o for vai variar para 0, 1, 2 e 3. Então o K começa valendo 0, tá? E você vai cair nesse primeiro if aqui, o K vale 0. O índice da primeira parte do meu vetor, ou seja, 0. O índice da primeira parte, que é o meu 0, é maior do que o meu ponto midpoint, que é 1? 0 é maior do que 1? Não, nem pensar. Então eu vou cair para o else if. Mas como você já deve ter percebido, tanto nesse primeiro if quanto nesse primeiro else if, você não vai cair enquanto as duas partes estão cheias, enquanto tem elemento ali para você analisar. Então eu vou cair para o else if, já sabendo que eu vou sair fora dele também.
O índice da segunda parte é o 2. Então, o índice da segunda parte, que é o 2, é maior do que o meu Eigen-Index, a posição final do meu vetor, que é 3. 2 é maior do que 3? Não. Então, eu saio fora para o outro else if, para ver o que acontece. Agora eu vou analisar o vetor temporário de fato. O meu vetor temporário índice da primeira parte. O índice da primeira parte é 0, então eu estou falando desse 8 aqui. Esse 8, ele é menor do que o meu vetor temporário índice da segunda parte. O índice da segunda parte é o 2. Então o vetor temporário 2 é esse 6 aqui. Então 8 é menor do que 6? Não é. Então eu vou cair para o último else. Nesse último else, algo vai acontecer. E o que vai acontecer? O vetor posição 0 vai receber o que está no vetor temporário posição 2. Basicamente, eu não sei se você percebeu isso, mas o que esse for fez foi comparar esse 8 com esse 6, para saber quem é o menor. O menor, ele é copiado para a posição inicial do meu vetor original. Então, no meu vetor original, posição 0, ele recebe aquele 6. E assim que isso é feito, o índice da segunda parte é incrementado em uma outra unidade. É como se eu tivesse um marcador ali apontando para a posição 3, que seria o segundo elemento dessa minha segunda parte. Então o índice da segunda parte aí vai receber 3. Eu com certeza coloquei um desenho aí para te ajudar a acompanhar esse processo todo. Eu espero que isso esteja dando para entender. Se não ficar claro, eu penso uma outra maneira de trazer isso aí pro canal, tá certo? Mas beleza. Agora, o meu K, que era 0, ele vai incrementar em uma unidade e o K vai passar a valer 1. 1 é menor ou igual a 3, então eu continuo dentro do for e eu caio naquele if que está ali. Índice da primeira parte. O índice da primeira parte, que é 0. 0 é maior do que o meu midpoint, que é 1? Não. 0 é maior que 1? Não. Então eu vou cair para o else if. Estou aqui no else if. O índice da segunda parte. O índice da segunda parte agora vale 3. 3 é maior do que a posição final do meu vetor, o Eigen-Index, que é 3 também. 3 é maior do que 3? Não o é. Então, eu vou cair para o próximo else if. E aí eu vou ver o que acontece. O vetor temporário posição 0, vamos descobrir quem é esse cara. O vetor temporário posição 0, ou seja, o meu 8 aqui. Esse 8 é menor do que o vetor temporário posição 3, já que o índice da segunda parte foi atualizado para 3. Quem que é? É o 7. Aí vem a pergunta, o 8 é menor do que 7? Então, eu vou cair para o último else. E o último else eu vou efetivamente executar alguma coisa. O vetor posição 1, né, o array of data K, o vetor posição 1 vai receber o que está no vetor temporário posição 3, já que o meu índice da segunda parte agora, meu marcador, ele é 3. Então, eu vou pegar o que está aqui na posição 3 no meu vetor temporário e jogar na posição 1 do meu vetor original. 6 e 7, olha como está ordenando bonitinho. E eu já botei aqui para adiantar em amarelo, eu atualizo o índice da segunda parte, que era 3, 3 mais 1, 4, ele vai passar a ser 4. Isso significa que esvaziou a segunda parte e só sobrou a primeira parte. Isso vai reverberar naquele if que está ali em cima. Bom, o meu K agora, o meu K era 1, passa a ser 2. 2 é menor ou igual a 3, portanto eu continuo. E aí eu vou verificar ali o meu if.
O índice da primeira parte, que é 0, é maior do que o meu midpoint, que é 1? Não. Então eu vou cair para o else if para ver o que acontece. Repara que a segunda parte esvaziou, então eu vou entrar dentro desse else if, já que o índice da segunda parte, que é 4, é maior do que a posição final do meu vetor, que é 3. 4 é maior do que 3, portanto eu entro nesse else if e, ao entrar nesse else if, eu vou atualizar o vetor posição 2. O vetor posição 2 vai receber o que está no meu vetor temporário, posição 0. Meu vetor temporário posição 0 tem esse 8 aqui. Esse 8 vai ser copiado para o vetor original posição 2. Então o 8 vai ser copiado ali. 6, 7, 8. Olha como está ficando bonito. Olha como está ficando interessante. E o índice da primeira parte, que era 0, vai ser incrementado, vai virar 1. Né? É essa linha aqui. O K agora é 3, né? 0, 1, 2, 3. Eu estou na última iteração dentro do for aí que eu vou executar. 3 é menor ou igual a 3, então eu continuo. E o índice da primeira parte. Agora o índice da primeira parte, ele atualizou, é 1. 1 é maior do que o meu midpoint, que é 1? Não, ele é igual. Portanto, eu caio no else if e eu vou testar a condição do else if. O índice da segunda parte, que agora é 4. O índice da minha segunda parte, que é 4, é maior do que a posição final do meu vetor, que é 3? 4 é maior do que 3? Sim. Então eu entro nesse else if. E ao entrar nesse else if, eu vou atualizar o vetor original, posição 3. Então a última posição do meu vetor original vai receber o que está no vetor temporário, posição 1. O vetor temporário, posição 1, é esse 9 bonito aqui. Esse 9 vai ser copiado para o vetor, o array of data, posição 3. Ou seja, o 9 vai vir para cá. Nota que o vetor já está ordenado bonito, 6, 7, 8 e 9. O vetor original mesmo. Mas, além disso, o índice da primeira parte também vai ser incrementado, então o índice da primeira parte vai passar a valer 2. Eu até esqueci de colocar isso aqui, mas acontece isso. O índice da primeira parte aqui passa a ser 2. E, assim, ele encerraria o algoritmo de que maneira? Faltou colocar, mas o K, que era 3, vai incrementar mais uma unidade, vai ser 4. E o 4 é menor ou igual a 3? Não. Então saio fora e that's all, folks. Encerro o algoritmo. Certo? Eu espero que tenha dado para entender, eu espero que você tenha gostado. Essa é uma explicação bem passo a passo para você que está tentando implementar o Merge Sort pela primeira vez e não está entendendo. Vai acompanhando esse vídeo devagar, implementa o algoritmo e vai acompanhando passo a passo. Enquanto você não tiver entendido uma parte, não avance no vídeo, que eu espero que isso tenha ajudado aí para você entender, tá certo? Então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, sugira pautas aí no comentário que você queira que eu converse. Eu vou trazer mais algoritmos resolvidos aí para vocês, para tentar montar uma database legal aí de algoritmos resolvidos. Valeu e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!